Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ler o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos que as leis existem para serem cumpridas. Descumprir a lei é desobedecer. E quem desobedece sabe que terá que responder por isso. Nós olhamos o Brasil hoje e parece que o caos está instalado. Mudaram-se as coisas. Aquilo que era errado, querem que pareça certo. Aquilo que é certo, querem fazer que pareça errado. Inverteram valores. Mas isso não aconteceu só agora. Aconteceu quando Moisés trouxe as leis para o povo. O povo vivia sem leis. Era um povo sem norte. Não tinha um rumo. Ficavam andando em círculos, porque não sabiam qual rumo tomar. Então vieram as leis, mas o povo não aceitou. Vieram os profetas trazendo as normas, dizendo: cumpris a lei, convertei-vos, e Deus tirará de sobre vós o opróbrio, o castigo, e nada. Então não é a primeira vez que nós vemos isso. Então na época de Jesus não era diferente. As pessoas viviam cada uma a seu modo e não interessava leis. Queriam saber de levar vantagem em tudo. Hoje não é diferente. Nós estamos achando que podemos viver sem lei, sem obediência. E nós vemos que estamos vendo o barco afundar. Porque quando se perde o rumo, se começa a andar em círculos. Andar em círculos. E quem anda em círculos faz sempre as mesmas coisas e comete os mesmos erros e colhe os mesmos frutos e parece que está fora da casinha. Então nós precisamos encontrar o norte, o rumo que nos leve a Deus, que nos leve a Cristo, que nos leve ao alto. Nós precisamos fazer também a nossa ascensão. Nós precisamos também fazer a nossa ascensão. Ascensão é elevar-se. Ascensão é subir de cargo, subir, elevar-se. Não é subir ao céu, porque a Bíblia tem um monte de enigmas e símbolos, tudo para que... Mas nós precisamos da ascensão, levar-nos, nos tornarmos filhos de Deus, para podermos sentir em nós a paz que Jesus prometeu. Obediência é tudo aquilo que nós precisamos hoje.
As pessoas não obedecem mais nem às leis humanas, nem às leis universais, porque estão bagunçados. Nós estamos sem rumo. E quando estamos sem rumo, qualquer lugar que vamos parece que está bom. Então nós temos que encontrar o rumo, centrar-nos em alguma coisa que seja verdadeira. Nós temos hoje 50 mil religiões que se dizem cristãs e nenhuma obedece verdadeiramente aos ensinamentos da palavra de Deus. Se nós começarmos a prestar atenção, está cheio de gente no mundo pregando o evangelho, mas Jesus não quer pregadores do evangelho, ele quer pessoas que vivenciem o evangelho, porque quando eu vivo aquilo que eu falo, eu ajudo as pessoas muito mais do que quando eu só falo sem viver. Muita gente usa a palavra de Deus também para beneficiar-se e também terá consequências. Por quê? Porque Deus está em todos nós. Deus está em cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Por isso que Deus sabe tudo. Deus sabe antes de que eu fale o que eu vou falar. Deus sabe o que eu vou pensar. Mas tem a maioria das pessoas nem acredita que Deus existe, em primeiro lugar. E depois acham que ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, eu posso desobedecer às leis, fazer o que eu quero, porque ninguém está vendo. Muitas pessoas que enriqueceram justamente assim, ninguém está vendo, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, e depois terminaram a vida na miséria. Isso não precisa ir longe para ver, você pode olhar ao seu redor, você vai encontrar empresas que há 50 anos atrás eram grandes empresas, hoje os filhos, os netos são empregados. Então vemos que Deus realmente é algo que está em nós, não é algo que está lá no céu. E nós precisamos obedecer. Jesus diz nesse evangelho de hoje: aqueles que praticarem e ensinarem as minhas leis serão grandes no reino dos céus. Eles serão grandes no meio dos homens, porque Deus mora nos homens. Quando você faz o bem, os homens te valorizam, os homens te recompensam. Então Deus usa os homens para divulgar a palavra dele e usa os homens para fazer o que a palavra manda. Quando eu ajudo uma pessoa, apenas estou emprestando as minhas mãos para que Deus ajude. Quando eu falo com uma pessoa, eu apenas estou emprestando a boca para que Deus fale. Quando eu ouço uma pessoa, eu estou apenas emprestando os meus ouvidos para que ela desabafe. Nós precisamos acreditar nisso. Nós nunca seremos bons por nós mesmos. Quem faz o bem, quem gosta do próximo, quem ama verdadeiramente o próximo, é porque Deus o amou primeiro. Porque só aquele que consegue sentir o verdadeiro amor de Deus é que pode passar esse amor para os outros. E é isso que o Evangelho nos pede. Que nós obedeçamos às leis, que nós pratiquemos os ensinamentos que elas nos trazem para podermos ser felizes e saudáveis. Porque 90% dos doentes que nós vemos hoje estão colhendo os frutos do que semearam ao longo da vida. Que Deus nos abençoe.